Tato Sávio de Bauru, uma excelente explanação que eu tenho certeza que todo mundo sairá reconfortado e com suas baterias recarregadas. Tato, o microfone é todo seu. Obrigado, não precisa não. Meu Deus, viu, amigão? Muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite a todos. Que bom que vocês vieram. Alegria enorme vir aqui para mim em Ibitinga, ver minhas amigas, Valéria, Douglas. E hoje, em especial, o Henrique, meu amado filho, veio comigo, um menino que falo sempre dele nas palestras, porque representa muita história da minha vida, um sentimento que nasceu em mim desde que ele nasceu. Então, muito gostoso estar sendo acompanhado por ele, por vontade própria dele. Até vou dizer alguma coisa a vocês. Claro, tragam sim o filho de vocês na evangelização, tragam para a mocidade, mas cuidado para não espanar o parafuso, tá bom? Forçar demais uma situação, obrigar demais, quando tem liberdade nunca mais volta. Então deem o aconselhamento, a prática em casa, mostre quanto isso valoriza é importante para você, mas essa vontade quando surge da pessoa é muito bom. E se um dia demonstrar não vontade de vir, tudo bem também, faz parte da decisão da livre-arbítrio, como foi bem comentado aqui. Nós temos, né, Van, uma amiga que participa do grupo mediúnico com a gente, que um dos filhos, ela e o esposo católico, a filha mais velha católica, o mais novo, resolveu vontade de ir na igreja evangélica e está praticando, está forte lá, e ela até conversando com a gente ou comigo, fala, poxa, o que será que eu fui fazer de errado? Eu digo, não há nada de errado aqui, pode ser que o espírito dele tenha já hábitos, muitas e muitas encarnações, da prática, desse amor por essa religião tão boa e tão importante também. Mas sempre tenham isso, pessoal, que eles são espíritos, nossos filhos são espíritos, como diz Hermínio Miranda, e que deve ser aconselhado e mostrado. Então, para mim é uma alegria muito grande ter o Henrique aqui comigo, para fazer esse tema com vocês. O que o Douglas comentou e brincou é um pouco verdade, não troquei porque quis, mas tinha um evento marcado lá em Natal, em Mossoró, um evento muito bacana, importante, que eu já vou, é o 5º ano que eu vou lá para o Nordeste participar. E coincidiu de estar marcado também aqui, e é mais fácil remanejar aqui com a Valéria, apesar que ela me ameaçou, que nunca mais me traria, eu fiquei muito sentido. Nossa, que sentido. Mas então, pessoal, caiu de ser 8 de dezembro, o dia de eu vir aqui com vocês, e é uma data para mim muito significativa. Vocês não sei se lembram ou se sabem, mas hoje faz 45 anos que uma pessoa que eu, na época, não lembrava porque não conhecia ainda. Eu tinha 4 anos de idade, mas gostava muito dessa pessoa que foi assassinada hoje, exatamente, há 45 anos atrás. Alguém tem um palpite quem é? Eu sei, na hora que eu falar o nome, vocês vão saber, já sei quem é. Ele fez essa música aqui, ó. There are places I remember all my life. Fez essa aqui também. Nowhere man is listening, you don't know. Até o microfone melhora quando começa a cantar. É o John Lennon, pessoal. 8 de dezembro de 1980, o John Lennon foi assassinado na frente do seu hotel, na frente de sua esposa. O que causa pra gente, assim, uma repulsa muito grande uma situação como essa. E claro, eu não vim falar especificamente da história desse assassinato, mas em si, o que acontece com um espírito quando ele encara uma morte trágica desse modo. Não é só ele que passou por isso, muitas das nossas famílias passaram por isso. Pessoas diariamente morrem no trânsito, são atropeladas, ou morrem assassinadas, ou morrem de repente. E essa morte trágica, essa morte repentina, causa alguma diferença no espírito? Tem algum impacto para onde nós vamos depois da nossa morte, dependendo do tipo de morte? Bom, de antemão eu digo, não tem nenhuma diferença para onde vamos como nosso merecimento, mas a transição da vida encarnado para a vida desencarnado, num tipo de morte ou num tipo de outra morte, conta demais. Portanto, essa palestra visa nos orientar e até consagrar o que eu disse para o meu pai há algum tempo atrás, não muito. Eu disse a ele assim, ó pai, depois que o senhor desencarnar, e eu espero que seja antes de mim,
como eu espero desencarnar antes do Henrique, pela ordem natural das coisas, mas só espero. Mas depois que o tesouro de encarnar em minha mãe, eu não vou atrás de psicografia do Senhor. Não vou atrás para querer uma psicografia, porque isso aí seria desmerecer todo o estudo que tenho feito da doutrina. Inclusive, eu acho que os trabalhos de psicografia realizados por médiuns espíritas só devia ter católico e protestante lá. Por quê? Porque informações como essa que nós vamos ter hoje vai nos deixar muito claro como é que eles devem estar vivendo, como é que eles estão experimentando a realidade espiritual. Precisam dessas afirmações quem não tem a informação espírita. Nós que temos, não deveríamos nos preocupar em querer uma confirmação, sendo que está tudo à obra, tudo explicado, como nesse texto maravilhoso de Allan Kardec, que está no Céu e o Inferno, que inclusive Céu e Inferno também esse ano comemora ano de lançamento. Muito importante que leiamos esta obra, é muito bacana. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte traz tudo aquilo que envolve o desencarne, que envolve inferno, que envolve purgatório, que envolve paraíso, e a segunda parte, psicografias práticas ou informações dos espíritos do que eles experimentaram de acordo com o modo como viveram, como morreram. E olha só então, na segunda parte, o primeiro capítulo da segunda parte, um texto que Allan Kardec nos trouxe informando como é a morte violenta, o que acontece normalmente com o espírito que tem morte trágica. Pessoal, a morte trágica, ou a morte tranquilinha numa cama depois dos 90 anos, é um quesito para como será o mundo espiritual, como será a passagem. Então, não é porque tem morte trágica que todos os seres encararão do mesmo modo, porque a morte trágica é um fator, um quesito, mas outros se somam com até o mesmo peso e demonstram, olha, somando todas as características, dá para imaginar como que essa pessoa encarou ou encara essa situação. Olha o que Allan Kardec diz então, olha que texto bonito, bem escrito. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Dá para imaginar e supor que o Allan Kardec já vem discorrendo de outros tipos de morte em textos anteriores, e é isso que está acontecendo. Mas como nós estamos falando da morte violenta aqui, vamos direto ao assunto. Então ele falou, na morte violenta não acontece bem assim. Daqui a pouco nós vamos voltar um pouquinho e ver como que é esse assim. Mas ele está dizendo especificamente já agora desse tema. Continua o nosso codificador. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. Ou seja, pessoal, olha só, Henrique, o nosso perispírito, que é o corpo fluídico, ele começa uma desagregação aos poucos. E quando ele tem tempo para sofrer essa desagregação, é bom para nós. Por isso, não lamentem ficar velhos, não lamentem o processo da doença, não lamentem a dorzinha nas costas, a internação. Faz parte de um vencimento que nós precisamos. Imagina que vocês estão entrando num salão e de repente a luz apaga de uma vez, breu total. A gente já não fica meio perdido? Agora, se você vai aos poucos se acostumando com aquela realidade, você se adapta muito melhor. Imagina que você se prepara para uma viagem naquele dia, porque a pessoa passa na sua casa, você está indo viajar comigo, você não preparou em nada. A morte, ela acontece antes, por antecipação, com o preparo, com o convencimento de que você está, talvez com mais idade, já está passando por uma situação e vai caindo a tua ficha. Então Allan Kardec fala, quem morreu violentamente numa morte trágica não teve esse tempo de desagregação do perispírito. Não é que ele se deteriora, ele vai se soltando, vai se separando do corpo físico. O professor Nazil, um professor de Bauru, amigo meu lá, ele fala, não tenho medo de morrer, tenho medo de não desencarnar, ficar preso ali naquela situação, ficar envolvido, e não é só no corpo lá no cemitério,
mas não desencarna da família, não desencarna da casa, não desencarna das propriedades, fica ali preso mentalmente, materialmente falando, tanto e tanto tempo, gastando tempo à toa. Olha que interessante. Então, do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberação de força, é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Olha o que ele está dizendo. Nessa situação onde você é subitamente colhido pela morte, não deu para ter esse preparo, e vai começar tudo isso só depois da morte. Não é bom, pessoal, isso não é bom. Às vezes a gente fala assim: eu quero morrer de repente, não quero dar trabalho para ninguém. Um trabalhinho é gostoso dar, Henrique, você vai ter que cuidar do papai, viu? Se prepara. E eu vou perceber assim, quando ele quer ver o programa de televisão dele, eu vou chamar: Henrique! Acho que dormiu. Não, eu não dormi nada, porque a gente não dorme, parece, né? Henrique! Se prepara, rapaz. Não tem irmão nem irmã, vai ver só. E uma característica que eu acho bacana, ele é um menino muito bom, o Henrique. Bonzinho para os amigos, bom para meus pais. Ele ajuda minha mãe a descer do carro. Ali ela estava idosa, com 88, então desce acompanhando. Os primos vão na frente, ele vai ali com a avó. Então tudo isso eu gosto. Bom aluno, meio de turma, tá tranquilo. Mas a característica que eu mais gosto do Henrique é que ele é bonito, meu. Sabe, pensa num moleque bonito. Depois vocês veem essa obra de arte aqui. Parece demais comigo. Não, mas todo falando, aquela criança quando nasce parece um joelho, e eu concordava, mas o Henrique foi diferente. Parecia um Deus encarnadinho ali. Olha, chega, Henrique, presta atenção. Então vamos aqui, ó. Então, nessas condições de morte rápida, o desprendimento só começa depois da morte e não pôde completar-se rapidamente. O espírito coitado, olha, Allan Kardec coloca um coitado aqui, fica como que aturdido e sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Isso aqui parece que não é novidade para a gente, mas a gente continua vivendo errado. Quantas vezes vai ter que se repetir, se experimentar isso até que se convencer? Então, pessoal, não precisa saber que o John Lennon talvez ficou muito surpreendido com essa situação. Um homem que tinha acabado de gravar um disco que chama Double Fantasy com a Yoko Ono, a sua esposa, e quando ele é assassinado, pesquisando, ele ainda pede: ajude-me, e logo cai ali. Mas não houve tempo, chegou já em óbito no hospital. Levou 5 tiros, pessoal. 3 deles acertaram em cheio o tórax, acertou a aorta, acertou órgãos. Não há o que fazer. Mas então imagine essa posição. Tem uma letra do Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, que ele fala: When you got nothing to lose. Quando você não tem nada, você não tem nada para perder. Mas quando você tem muito, é duro perder. Então imagina uma pessoa que era quem era, com o dinheiro que tinha, famoso, adorado, não quer largar disso. E olha só, pessoal, eu não sei se vocês recebem psicografia assim. Eu recebi a psicografia que a minha cama na minha colônia espiritual está ao lado da rainha da Inglaterra. Que maravilha. Está a cama dela, a minha e do Papa Francisco aqui, ó. Eles já estão lá, a minha está vaga. Eu adorei a notícia, porque para mim é glória ficar ao lado deles. Eles não gostaram de ficar lá, fiquei muito magoado, inclusive. O que isso significa? Porque quando você tem muita glória e poder aqui na Terra, é duro largar isso. Quando você é um simples palestrantezinho de meia tigela, você vai em paz. Pessoal, vocês podem ter o que vocês quiserem, dinheiro, posses, poder, mas saiba que é só um usufruto, viu? Ninguém consegue segurar isso. É ilusão achar que você consegue prender essa realidade. Não é, nós não somos daqui. Há um texto de Humberto de Campos que relata a morte do Papa Pio XI. E ele não estava como John Lennon numa boa e morreu, não. Ele agonizou, ele sofreu. E é descrito as pessoas que estavam lá, é descrito as pessoas que oravam por ele, é descrito o ambiente onde ele desencarnou. Ou seja,
Ou o Chico teve uma visão, ou Humberto de Campos realmente estava relatando o que tinha visto. E ele fala e descreve as autoridades eclesiásticas, a autoridade do Papa. E, no entanto, diz Humberto de Campos, o homem, o Papa, agonizava como qualquer homem mortal. A morte não lhe reconhecia autoridade. Ou seja, pessoal, nós não somos autoridades em nada. Faça usufruto do seu corpo, faça usufruto da sua cidade, faça usufruto da festa, da alegria. Mas saiba que a hora que chegar ao ponto final, chegou, não há o que segure, não há o que fazer. As mães, eu conversando com a Célia Diniz, ela foi em casa, fez um podcast, ela falou que o Chico Xavier era brilhante nessa informação. As mães, sofrendo pela morte dos filhos, queriam processar os médicos, ou seja, tristes, querendo talvez tirar um atraso, aliviar sua dor, vingando, porque o filhinho morreu no hospital. E ele falava, mães, deixa quieto, não foi os médicos não, eles tentaram de tudo pelo seu filho, mas eles não conseguiram. Não, mas que negligenciou, porque não tinha. E dá uma vontade de vingar, parece, a morte de alguém, ou o atropelamento de alguém, alguma coisa que fizeram mal para a gente quer encontrar um culpado. E o Chico falava, mães, lembrem-se que antes de serem seus filhos, eles eram filhos de Deus. Eles não são seus filhos, Deus é o pai deles. E a medicina não é capaz de matar quem precisa ficar, e nem é capaz de salvar quem precisa ir. Está fora do nosso alcance isso. Tudo isso para dizer, aproveitemos o tempo, aproveitemos a vida encarnado, mas saiba que quando chegar a hora de ir embora, vai embora, larga tudo, vá mesmo. E não é fácil, porque não é assim, quando eu for eu largo. Não larga, se você não larga agora, você não larga. Se você é apegado agora, você vai ser apegado depois. Se você nunca andou de bicicleta, você não vai saber andar no dia do passeio. Você não consegue. Mas é um treino, tá, pessoal? Mais uma lição. E a morte repentina não nos prepara para essa realidade. O Richard falava isso também no livro Quem Tem Medo da Morte, um livro muito bacana de se ler. Então ele acredita que está vivo, prolonga o estado de perturbação, essa ilusão, até que cai a ficha. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Allan Kardec chama atenção para isso. Eu gostaria que tivesse um estudo, porque é muito interessante esse estado, quando a pessoa já morreu, mas está no mundo espiritual, achando que está viva, e acha que o perispírito dela é o corpo físico, e ainda sente a sensação da dor, do tiro, do frio, da fome, sendo que nem está passando por isso. A Vanilda é minha colega lá na reunião mediúnica. E nós presenciamos muitas comunicações interessantes quando a gente está lá num extremo frio de julho e chega um espírito com extremo calor. Ou o contrário, você está num calor enorme, os nossos ventiladores ali, o ar-condicionado, e o espírito está morrendo de frio. É uma realidade mental dele, ele que está preso nessa realidade. Ou é dia quando é noite, ou ele está vivendo uma fixação mental, é tudo na mente, é tudo cabeça. E a gente às vezes não aprende com essa lição dada ali na nossa frente. Muitas vezes escuta, por que precisa ter reunião mediúnica? Realmente, os espíritos poderiam resolver muito bem a situação. Mas nós, além de emprestarmos o fluido animalizado, aprendemos também em lidar com essas experiências. Estamos vendo o que eles estão descrevendo. E isso nos deveria chamar bastante atenção. Então Allan Kardec fala, é muito interessante, não tem esse estudo, mas devia ter. Estudar esse período de transição entre desencarnado, entre encarnado para desencarnado, enquanto ele não caiu a ficha, está perturbado ali, achando que o corpo físico dele ainda está lá com ele. Há, além disso, diz Allan Kardec, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Aqui que eu falei então que a morte por acidente, ou trágica, ou violenta, é um quesito, mas há várias modalidades que moldam, que diferenciam o modo como vamos passar esse trânsito.
Aqui, pessoal, ninguém está falando do mérito de ter sido bom, é só na hora da morte, a transição. Muita coisa vai contar nessa hora. A morte trágica pode ser um fator assim, puxa, estava indo tão bem, uma pessoa boa, mas não se preparou para o mundo espiritual. Eu sempre não tenho muitos amigos ateus, tenho um ou dois que eu estou convencido que ele realmente é ateu, porque alguns são ateus da boca para fora, devem pedir no escuro, sozinho, a ajuda de Deus. Mas esses que são ateus, que acham que a vida acabará com o fim da existência orgânica, eu costumo dizer para eles, se por acaso não acabar, e você morrer e ver o seu velório, ou estiver na sua casa e ninguém fala com você, e você está ali aflito, está percebendo que alguma coisa aconteceu, acha que está sonhando, depois acha que não está mais, considere o que eu vou te falar agora. Pode que você tenha morrido. Não morri, então tenta mais um pouco, continua mais uns dias aí, tenta ir no trabalho, e de repente não é só a sua casa assim, está todo mundo assim, ninguém está falando mais com você, mas não é falando assim, me deixa em paz, não, eles estão indiferentes, como se tivessem combinado que ninguém mais te responde nada, a sua presença é insignificante, e que talvez não estejam vendo. Tenta assustar alguém. Inclusive, uma dica para vocês: vocês chegarem num lugar, vai bem na orelha da pessoa, dá um grito bem alto. Se ela não manifestar nenhuma reação, ela não está te ouvindo, você morreu, cara. Se isso aconteceu, considere o que eu vou te falar. E se não acontecer isso nunca, você nem vai ter chance de considerar. Se morreu e acabou como você falou, essa conversa está sendo inútil. Mas se acontecer, dê essa chance a quem gosta de você, que sou eu, e tenta então pedir ajuda para a vovó, para o vô, para o pai, para a mãe, para pessoas que te amavam de coração, para um professor que era muito bacana, para alguém que você sabe que já morreu na tua frente. E não tenha medo se você os vê-lo, se você ver essas pessoas ali. Por quê? Porque eles são espíritos amigos, querem o seu bem. Mas nessa condição, pessoal, de perturbação assim, não dá para ver nada, viu? Não dá para chegar ninguém. Na nossa reunião mediúnica, para ele começar a enxergar alguém, demora um tempo. O Dalmer, ou a Keila, ou a Berta, nossos médiuns ali, começa a conversa, então aquele desespero se vai acalmando, e prece o grupo, e vai acalmando, e vai, até que ele começa a conseguir dar valor, atenção, e enxergar alguém, e acompanhar alguém. Alguns não enxergam, não conseguem. Então olha a importância disso para a gente passar melhor por essa fase. Então, modalidades vão mudar e de acordo com nossa moral. Para aqueles cuja alma está purificada ou mais purificada, a situação de perturbação dura pouco, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo, a morte mais súbita, não faz senão apressar esse desligamento. Então vamos imaginar que um de nós aqui, que tem já um pouco de conhecimento e um pouco de moral, passa por isso, não é tão confortável, era mais gostoso estar preparado, poder se despedir, mas não vai ser tão complicado. Por quê? Porque o conhecimento colaborou muito. No Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 165, ele pergunta se o conhecimento espírita ajuda na hora do desencarne, nesse momento. E a resposta é que sim, que ajuda muito no conhecimento do fato de que você talvez desencarnou, que não é um delírio ver seu próprio velório, que você talvez esteja num processo assim de separação do corpo, mas somente a prática do bem vai te dar o merecimento, vai te dar as vibrações necessárias para acontecer aquilo que a gente quer. Não tem poder na Terra que vai influenciar a ajuda numa hora dessa. Então é ilusão nossa querer usar cartão de crédito, usar influência para isso. Essa alma então, quanto mais purificada, mais vai ser melhor. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação esta
muito frequente até mesmo nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para espíritos atrasados. Notem então que o problema em si não é a morte violenta. Ela é um fator que é ruim em comparação à morte comum, porque ficamos velhinhos e morremos por idade. Mas tem gente que morre velhinho por idade e que fica numa situação por anos. Não seria ruim, pessoal, se nós aqui estivéssemos no mundo espiritual e víssemos um de nós perturbado, perdido, não caiu a ficha? Não seria assim, puxa, que valeu esse estudo? Que valeu toda essa preparação? Esses missionários como Allan Kardec, como Chico Xavier, que vieram e trouxeram esses ensinamentos. Que valeu se a gente não considerar esse fato? Quando uma pessoa, eu participo de muito podcast, agora está bastante febre, fiz um na 96 nesse sábado, faço um agora quarta com o Ricardo Bizarro também da 96, e claro, eles estão ali, eles são espíritas, eles perguntam coisas interessantes, mas tem pessoas que falam assim, existe vida após a morte? Eu respondo com todo amor, com todo carinho, mas nós não podemos considerar esse nível mais de pergunta para nós. Você tem que considerar assim, como que é a vida após a morte? Você está convencido que ela existe, para não dificultar essa situação. Então vai estudar como que é. Eu não sei se vocês viram uma propaganda uma vez, na barriga da mamãe, dentro do útero, portanto, um feto com seu irmão gêmeo, 2 ali. E eles começam a crescer e um deles fala assim, meu irmão, será que existe vida após o parto? Nós não podemos considerar mais se existe vida após a morte. O que está te faltando para você ficar convencido? E para que esse convencimento? Para passar logo pelo fato, para encarar, para aceitar, porque é um fato inevitável que estamos aqui e todos aqui já morremos muitas vezes, pessoal. Já passamos por esse processo, mas muitas e muitas vezes. E era para já estar mais acostumado. Não é fácil se despedir de alguém, sentir saudade. Mas hoje no banho, o Henrique estava lá comigo. Eu falei assim, Henrique, se o papai desencarnar, e eu espero que o papai morrer bem velhinho antes de você, não fica desesperado não. O papai vai na frente, prepara tudo lá para estar pronto para vir te buscar quando for sua vez. E lembre-se que nós nos separamos por 34 anos. Quando o Henrique nasceu, eu tinha 34 já. Então, quando papai nasceu, você ficou lá. Agora nós estamos juntos de novo, que alegria. Mas papai volta para lá e você volta depois, sem desespero. Não perturba o meu estado lá, com você desequilibrado aqui. Eu falo, poxa, eu tinha que morrer, estou bem aqui, estou com o vô, Henrique, estou com todo mundo legal. E sinto a tua tristeza por minha atitude. O que eu posso fazer? Olha que coisa ruim. Então tudo isso, todos esses fatores vão influenciar para o bem-estar, para o equilíbrio emocional daquele que amamos e que desencarnou, por morte violenta, por morte comum, tendo ou não tendo moral, mas o nosso comportamento contará também. Então ele diz isso, para quem não tem nenhum preparo, é um atraso incrível, vai sofrer por anos aí. Olha que bacana também no Céu e Inferno, no item anterior, como eu falei para vocês, como ele vem comentando de uma coisa já, eu peguei na parte do capítulo 12, capítulo 1, item 12, agora o item 11, olha o que ele fala, bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas condições mais cruéis. O espírito desmaterializado aqui é aquele espírito que não é que está pouco encarnado, não, ele está encarnado, mas ele sabe, ele vive uma vida também espiritual. Antes de dormir, ele faz uma prece sincera, se oferece à espiritualidade para trabalhar, pede à espiritualidade que faça algo proveitoso quando estiver em desdobramento, em emancipação da alma. Durante o dia todo ele foi condizente a esse pedido antes de dormir. Ou seja, é uma pessoa que está vivendo já a realidade espiritual. Ele está desmaterializado.
Ele tem matéria, mas ele não está tão apegado a ela. Não é que ele morre mais fácil com uma parada cardíaca. Não, quando chegar o fato, ele desencarna e se separa com mais facilidade. Essa é a posição do espírito desmaterializado, diz Allan Kardec, mesmo nas doenças mais cruéis. Sendo muito fraco, olha lá, os laços fluídicos que o unem ao corpo, eles se rompem sem nenhum abalo. Depois, sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento, e às vezes mesmo em realidade, o faz encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que aliviam o sofrimento. Que interessante, está nos ensinando a morrer, pessoal. Olha só, e pode ter certeza, vamos falar tudo de novo. Você falar de morte, estudar a morte, não vai fazer com que Deus pense: ah, está estudando tanto de morte, quer morrer, filho? Que isso, pai? De onde o senhor tirou essa ideia? Tanto que eu tenho cuidado de mim, da minha saúde, amo meu filho, seu filho que o senhor me emprestou. Aonde que o senhor tirou essa ideia? Pessoal, Deus não é um bobo. Deus é um ser supremo, perfeito, sabe da minha intenção. Então, por acaso, um médico que estuda sobre paradas cardíacas quer ter uma parada cardíaca? Alguém que estuda uma doença quer contrair aquela doença? Não, pelo contrário, você quer aliviar daquela doença. Então Deus sabe bem a intenção em se preparar para isso. Ele sabe o quanto estamos imbuídos e voltar a nossa atenção para esta realidade. Que ele diz, nenhum abalo sofre, que entrevê pelo pensamento. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que aliviam o sofrimento. Depois da morte, sendo esses laços instantaneamente rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Ele se sente, ao despertar, livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito alegre por não mais sofrer. Era para ser assim, só que a gente tão apegado, tão desesperado, ainda fica numa situação de peso, de sofrimento, sentindo dores de um corpo que nem é mais nosso. A hipnose é uma prova disso, pessoal. Claro, quando bem feita, quando séria, a pessoa vai lá e fala, vou contar até 10, e assim que eu contar até 10, você vai sentir um cheiro muito ruim toda vez que eu falar a palavra amor, toda vez que você olhar para o tato. Esse cheiro não está lá, mas está na cabeça dela. Ela está convencida de que está sentindo um cheiro. Ou ela está sentindo uma dor na barriga toda vez que eu espirrar. Aí a pessoa espirra, essa dor não está lá, está na mente dela. Isso espiritualmente é muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais, se convence muito mais rápido, se você não estiver preparado para encarar essa realidade. Olha que bacana essa pergunta 164 do Livro dos Espíritos sobre esse momento. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Como assim se reconhece? Eu paro de me conhecer? Não, reconheço a minha situação. Aquele que está purificado reconhece, eu desencarnei, aconteceu. Eu gravei um vídeo sobre uma queda de avião, de uma psicografia que o Chico Xavier que fez, muito confiável, portanto. E ele descreve que uma mulher viajava com seu marido, e quando cai o avião, ela não encontra o marido, morre todo mundo, mas ela não encontra. Ela olhava onde ela estava, aquele desespero. Ela viu os mentores chegando, ajudando ela. Ela no momento achou que eram salva-vidas ou paramédicos, e ela não via. Ela perguntou, onde está meu marido, onde está o Renato, onde está fulano de tal? Não via. Só depois de um tempo que ficou sabendo que eles estavam bem, hospitalizados, não sei o quê, e ela encontra. É o nível de diferença espiritual. Se caísse uma bomba aqui agora no nosso centro, Deus me livre, e matasse todos nós, muitos de nós se encontrariam,
mas muitos ficariam no desespero, não sabem onde está, perdido, não encontra ninguém, mesmo morrendo junto, morrendo junto. Vocês devem ter visto na revista Espírita, Allan Kardec uma vez, um casal se suicida junto, bebem veneno, não bebem veneno, esse é um outro. O casal se amava na infância, prometeram se casar, mas não se casaram, acabaram se separando por forças de família, e cada um casou com outra pessoa, muito bom por sinal. A vida passa e eles acabam se reencontrando, porque os amigos eram amigos e as esposas ali, e uma esposa encontra com o amigo do outro, e fica aquele climão, e é complicada essa situação, mas eles começam a flertar outra vez e começam a sentir culpa moral, e para não cometer nenhum ato imoral, eles combinam de morrer juntos. Olha que dolorido. Então eles deixam uma carta muito sentida para o amigo, para o esposo e amigo, né? Esposo da moça, amigo do rapaz, pedindo que o perdoasse a eles, porque eles não queriam cometer nenhum crime, nem nada, nenhuma atitude imoral, e eles ligam um gás lá, deitam na cama e morrem juntos, e pede que o amigo enterrasse eles juntos, se fosse possível. O amigo atende, até foi nobre esse rapaz, ficou muito triste pela esposa, pelo amigo, não sabia da história, mas vai lá e enterra. E o Allan Kardec se interessa por esses espíritos e pede a São Luís se ele poderia evocar esses espíritos para comentar como é que foi a morte, como é que foi a situação. E São Luís fala: não é possível agora, eles não estão em condição de te atender, não vão ouvir chamado, não dá para trazer aqui. Daqui um bom tempo, quando der, a gente chama e trazemos eles aqui. Beleza, passa-se tempo, Allan Kardec está contando, então chega o dia que São Luís avisa: agora já é possível trazê-los, vamos trazê-los aqui. E traz esses espíritos, o casal, e eles estão lá se comunicando pelo médium, e está dando comunicação de um, dando comunicação do outro, se eu não me engano era um médium para cada. E tem um momento que o Allan Kardec fala assim: e como foi o reencontro de vocês? Como é que vocês se veem aí, depois de contar todo o transtorno que foi morrer? Eles falam: não, mas eu nunca mais ouvi. Ah, você não está vendo ele então hoje só? Não estou vendo ele, nunca mais vi. Mas ele está aqui. Não está aqui. Aí fala então com a moça, com o rapaz: não, eu nunca mais vi. Mas nós estamos juntos aqui na sala. Não, nós não estamos, eu estou sozinho, com o mentor, com uma pessoa que está. Eles não se viam, pessoal, como castigo, porque. Então vamos abrir o parênteses logo. Pessoal, se você está desesperada, muito triste, está vendo perder o seu filho, suicidar-se é a pior estratégia para tentar encontrar com ele. Não vai encontrar. Seja boa, aguente a saudade e desencarna na hora certa. Aí você tem chance de encontrar o teu amado, filho, o que quer que seja. Então eu até exagero brincando assim: você está decepcionado? Estou pensando, em trocar de emprego. Ótima ideia, pode ser. Vamos trocar de trabalho, vamos trocar. Pode ser que dê certo. Ah, mas estou pensando. Não, se matar não vai dar certo. Tenho certeza que se matar não vai dar certo. Não, então estou pensando em começar a usar droga. Será que vai dar certo, cara? Ou não, se matar eu sei que não vai dar certo. Eu estou pensando em trocar de namorado e isso pode ser que dê certo. Se matar não vai dar certo. É certeza absoluta que isso aí só vai prejudicar a situação. Então vejam, dependendo da condição moral, da elevação, do equilíbrio, você consegue enxergar a outra pessoa. Nós não vemos aquele que... Lembra do André Luiz, da história? Ele reclama com a mãe dele: ô mãe, tanto tempo que eu estava naquele inferno, e a senhora me deixou lá? Não foi me buscar? 8 anos que eu estava lá. E ela fala: André, diariamente o ministro Clarencio ia lá, equipes de resgate iam lá, você não via ninguém, você não enxergava, fazíamos prece, e o máximo que conseguia eram umas lagriminhas falsas do seu olho. Você não permitia a conexão. Porque vejam bem, pessoal, se nós estamos aqui no centro, na saída, estamos saindo lá, e vimos uma criança, vimos um senhor de idade, vimos qualquer pessoa, qualquer ser humano, de qualquer religião, de qualquer roupa, de qualquer cor, de qualquer coisa,
cair, bater o rosto no chão e ficar lá, a gente fica de braço cruzado? Lógico que não, a gente vai lá correndo ajudar. Se a gente vê uma criança enfiar uma perninha num bueiro, ficar presa com a perninha ali num buraco na rua, você vai deixar ele implorar a sua ajuda? Não, você vai lá. Você acha que o Espírito Superior vai deixar a gente numa situação? Pessoal, ficar no umbral não paga conta não, viu? Ficar sofrendo no umbral não está quitando o débito. Então para eles não é interessante que a gente fique lá. Lá é o lugar de perceber a ilusão que foi criada, cair a ficha e falar, nossa, preciso de ajuda, cara, preciso sair daqui, preciso rever minha vida. Vamos lá, filho, estou aqui, então vamos começar a se preparar para encarnar e pagar as contas e aprender mais. Então eu fiquei 100 anos no umbral, porque você foi tonto. O senhor André Luiz ficou 8 anos, quanto será que eu vou ficar? Vocês se comparam a vida desregrada que o André Luiz tinha? Bebia que nem um gambá velho, não sei se gambá bebe muito, mas você fala com raiva, né? Fumava, desregrado, mulherengo, Ele tinha uma vida que nós não estamos tendo, ou se alguém está tendo, põe a barba de molho, cara. Mas esse comportamento fez com que ele vivesse naquela realidade. E caso você esteja vivendo e fica lá, não demora tanto para sair de lá não. O Richard Simonetti fala, ir para umbral não é nenhum problema, permanecer no umbral é um grande problema. Sai de lá, pede ajuda, pede a vovó, pede a mamãe, e não pede para Jesus não, pessoal, pede para a avó, pede para mãe, irmã. Mãe é maravilhoso. Por que não pode pedir para Jesus? Pode pedir para ele, mas pede para quem está próximo. Eles querem e vão vir te ajudar, tá bom? Apesar que falar de umbral, eu estava comentando com a Valéria, ela falou, você não se preocupe, e ninguém desse centro, porque quando vocês estiverem lá no umbral, a Valéria prometeu que vai passar com a caravana dela, acho que delícia, e vai deixar uma lanterna com pilha pra gente, resgatando todo mundo, no lodo ali. E ela falou assim, para você eu vou deixar um bom ar também, sabe, para melhorar o cheiro. A Valéria prometeu. Então eles falam assim, a perturbação que segue, não, depende da elevação de cada um. Aquele espírito que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Parece brincadeira, já está em outro livro, estamos no livro dos espíritos agora. Ele fala dessa libertação antes de morrer, treinar para morrer. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O homem não é que ele gosta de dinheiro, não é isso. É o homem apegado, ainda que seja pobre, mas apegado a tudo da matéria. A prece não ajuda no alívio de um sofrimento, tem que ser doril. Ele não consegue sentir paz se não for através da prática de uma coisa da matéria. Tudo é explicado pela matéria. O cientista vale, a religião é lixo. Esse tipo de apego é complicado para quem vai viver no mundo espiritual. Não desconsidero ciência, eu vivo na parte da ciência como odontólogo, eu uso medicamento, eu uso anestésico, eu vejo o valor disso, mas eu também me conecto muito aos espíritos, eu peço ajuda, eu convido a Jesus para estar ali, sempre, mas sempre. A Thaís, minha funcionária, que não me deixa mentir sozinho, nós mentimos juntos. Eu sempre estou fazendo, eu falo assim, eu não sei se você viu aqui, mas eu chamei um professor para vir aqui me ajudar nesse trabalho. Ele está aqui, você não percebeu, né? Então, eu nem pedi a sua autorização, porque eu estava querendo muito a presença dele aqui. Não sei se você vai criar casa. O Senhor Jesus Cristo, tudo bem para você? Tudo bem. Ninguém acha ruim, nessa hora não acha ruim, né? Está com o dentão aberto, é uma linda. Você tira o anestésico, sai aquela gotinha da agulha, é uma delícia. Está aí um amigo que sabe fazer. Então, tudo isso parece tão simples, mas para praticar não é tão simples. Começar a entender, valorizar. E como que talvez na prática consiga isso? Pessoal, pensando mais na realidade espiritual,
conversando com os espíritos, participando de reunião mediúnica, percebendo a mediunidade nas pessoas, em você mesmo, lendo livros espíritas, tendo espiritualidade, né? Agora é duro se você vai numa religião e ela fala que Deus está de bem de você se você estiver com bastante dinheiro, com bastante saúde. Parece que é o contrário disso aqui, vai te dificultar a separação. E agora, claro, não vamos falar só de momentos de situação difícil, como algumas que morreram ali. Vamos relembrar esse texto maravilhoso aqui, de uma pessoa que desencarnou numa morte trágica, numa morte, puxa, que qualquer um de nós aqui afinaria, arregaria, mas vocês vão saber quem que é, assim que falar o nome dela. E olha só como é que foi a experiência. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se de frente do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro, junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. De quem que eu estou falando? Da mulher do Públio Lentulus, da Lívia, mulher do Emmanuel, mas da Emmanuel ele foi só em espírito depois. Ou seja, ela entra na arena, ajoelha-se diante da tribuna, estava lá o imperador, busca o Públio Lentulus, o vê e guarda pela derradeira vez aquela imagem, junto com a imagem de Jesus crucificado ali naquele momento. Olha o equilíbrio desse ser, se tem algum problema morrer como ela morreu. Pareceu-lhe divisar confusamente na doce claridade do crepúsculo a figura ereta do senador coroado de rosas, como os triunfadores. E quando os seus lábios se entreabriram numa última prece, misturada com lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Ela chega, ajoelha, nem percebe que soltaram os leões, confunde um pouco ali com o céu, a figura do marido dela, coroado de rosas, fica ali, começa uma prece, chorando, emocionada, e vem e sente a pata de um monstro, era de um leão. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Ela não sentiu. Para ela não aconteceu nada. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição. Olha a clareza, cara. Já percebeu, deixa eu ver, acho que já não estou mais aqui encarnada, né? Buscou certificar-se dentro da sua posição, dentro do circo romano, e reconheceu ao seu lado a figura nobre de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Meu, se vocês não leram há 2000 anos, precisa ler, moçada, precisa ler há 2000 anos. É muito bonito esse momento glorioso da Lívia entrando lá, trocando de roupa com a Ana. Vocês lembram disso, né? Ela troca de roupa com a funcionária, e quando um rapaz vai lá e fala com a funcionária assim: olha, a senhora fica por aqui, ela fala: vai me tirar a glória do sacrifício? A funcionária, a Ana, e a Lívia, que já tinha trocado, estava com roupinha de plebeia, vai entrar para o circo. Cara sereno, encontrando. Ou seja, a morte violenta, a morte por leão, a morte
Só acontece com quem é problemático, com quem está apegado. Aqui ela fala que ela ora e quando sente a pátria, quer dizer, não teve o pânico de ver o... Eu não, já entraria, já... De onde veio? Ai, Mas olha como é possível. Essa é Lívia, no livro Há 2000 anos, mostrando para a gente o quanto nós poderemos chegar nesse ponto. Mas se você lê a obra e vê quem foi a Lívia, você vê que não é tão fácil assim. Kardec então conta ainda no texto: ao ver a calma de certas mortes e as terríveis convulsões de agonia de outras, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Ele está percebendo que tem morte muito serena, tranquila, e tem morte perturbada demais. O que dá essa diferença? Ele está explicando todos esses fatores. E Allan Kardec, pessoal, divide em 3 momentos a morte: antes, que é a agonia, a morte propriamente dita, e depois. A mais tranquila é essa que nós estamos comentando, é o momento do desencarne. É a hora que a primeira complicada, a agonia, a demora, a prece da família para não morrer e teia de retenção, aí tem a melhora da morte para não dificultar demais o serviço. E depois é muito perturbador também, que é quando você já está desencarnado e fica ali envolvido por muito tempo. Então ele divide em 3 momentos essa situação. No homem material e sensual, com a aproximação da morte, o desprendimento se opera também por graus, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são um indício da luta travada pelo espírito, que pode, por vezes, e quer romper os laços que lhe resistem, e outras vezes se agarra ao seu corpo com uma força irresistível. Essa força o arrancará violentamente, parte por parte. Olha que luta. Imagina que eu vou pegar um homem forte. Vamos ver se tem um homem forte aqui. Tem uns caras fortes aqui. Para mim, outro homem forte aqui. Vamos lá, pessoal, vamos pôr esse cara para fora aqui. Vamos pôr ele para fora aqui. Mas ele não pode sair. Ele vai se dificultar muito, cara. Ele vai segurar na cadeira, ele vai segurar na roupa da namorada e vem para lá e ele segura, e ele escapa para cá e pega numa e pega na mesa. Cara, que trampo que deu para tirar esse cara daqui. A gente faz assim na hora de morrer. Agora, se eu falar, amigo, você pode se retirar, ele levantar e sair, cara, melhor para todo mundo. Agora ele vai ter que sair, não tem volta. Kardec descreve, algumas pessoas se seguram como uma força irresistível vai ter que ir arrancando parte por parte. E lembra que ele fala no homem material e sensual. Material, materializado. Sensual é aquele que usa talvez a matéria, o corpo, para ganhar vantagem, para se aproveitar nessa situação. Bem diferente a posição do espírito desmaterializado, nós já falamos disso. E no instante da morte propriamente dito, nesse instante, nesse último momento, a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, ao menos parcialmente, as sensações. Então, olha que boa notícia. Ela fica, por assim dizer, em estado cataléptico, de sorte que quase nunca é testemunha consciente do último suspiro. Então, quando a gente for morrer, quase que há uma catalepsia, a gente nem percebe essa transição direta. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porque quase sempre a alma não tem consciência de si mesma, mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Morrer em si é um processo natural, muito tranquilo. O que dificulta é o nosso comportamento. Antes e depois, o processo seria como pegar no sono. Só que para pegar é difícil, até você ir dormir, até você desvincular daquilo, mas a hora que a passagem da vigília para o sono você nem percebeu. E agora começam os pesadelos.
que depois que já dormiu, semelhante assim seria. Olha essa parte, pessoal, já estamos bem no fim. Se o apego à matéria for muito forte, tornando o desprendimento difícil e lento, causa à alma uma sensação de dilaceramento, como se você estivesse arrancando um esparadrapo muito grudado. Puxa de uma vez ou puxa devagarinho? Como que vocês pediam para o pai de vocês tirar? Vai puxando devagarinho, aí dói, vai de uma vez. Se houver, olha como o Kardec fala, muitos pontos de contato remanescentes, a alma pode sentir os efeitos da decomposição do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento é devida à soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação de cada um apresentará. Então imagina que você está muito aderido ao perispírito no seu corpo físico por tudo que você acreditou, tudo que você pensou, tudo que você plantou, tudo que você construiu. Oh, mas não precisa sair não, estou brincando, amigão. Ah, não, tudo bem. Olha, tá vendo? Olha, sai fácil agora. Quando você tem que descolar um negócio muito colado, vai causar uma sensação de dilaceramento à alma. E olha só, pessoal, o Dr. Bezerra de Menezes falou que daqui a pouco vamos ver quem é que estava com a razão depois disso, da nossa morte. Eu espero de coração que passemos por isso da maneira mais aceitável possível. Não acreditem que volta à vida quando começa o processo de desencarne, é irreversível. Então eu digo, Jesus não ressuscitou ninguém, eles não estavam mortos. Se Lázaro tivesse morto, Jesus teria derrogado a lei de Deus, ele teria contrariado o livro dos Espíritos. Ele não fez isso, tanto que ele não mente, como foi bem dito por Douglas, e ele fala, Lázaro não morreu, ele apenas dorme. Se ele estivesse falando isso e Lázaro tivesse morrido, então ele mentiu, está tentando criar um eufemismo. Não, mas explica então uma catalepsia. Como é que eu vou explicar para essa gente que é uma catalepsia, cara? Ele tem cultura para saber o que é, ele nem sabe de nada. Não, Lázaro não morreu, como a filha de Jairo também não morreu, ele só deu uma energia para ela e ela volta à vida. Até porque eu posso pensar, por que Jesus salvaria a vida do Lázaro? Para não deixar as irmãs dele tristes? Nossa, o mestre não conseguiria aconselhar, consolar de outro modo? Por que então não salva a vida de outros? É tudo ilusão. O processo de morte é irreversível. Quanto mais curtinho é melhor. Quanto mais lento e demorado, mais sofrimento para a gente. Mas para finalizar, pessoal, uma história bonita que aconteceu com a irmã do Chico Xavier. Você nota o quanto você pode estar próximo de uma pessoa como Chico Xavier, experimentando aquela realidade e em si não cair a ficha, quando não é fácil. Na noite de 10 de março de 1949, Dona Maria Pena Xavier, uma das cunhadas do Chico, entrou em longa e comovedora agonia, depois de persistente enfermidade. Era cunhada, não era irmã não. Olha que legal. A cunhada dele entra em longa agonia, depois de uma longa enfermidade. Já não era para estar sendo mais fácil para essa mulher? Não era para estar com mais aceitação da realidade que vai acontecer, que não tem volta? O médium, acompanhado de vários familiares, entra em oração. E o Chico vê o quarto humilde povoar-se de numerosas crianças desencarnadas, e elas cantam um delicado hino, como que embalando a enferma a desencarnar. O médium roga a um dos espíritos amigos presentes que lhe dê por generosidade a letra do hino que o amigo dita, então, verso a verso. Em breves momentos, a composição abaixo transcrita está perfeita no papel em que o médium está escrevendo, e é assim. Então olha só que situação. A esposa, a cunhada do Chico,
agonizando e vai que não morre, e a situação não morre. O Chico vê aquela situação, entra em prece e vê no mundo espiritual, Henrique, várias crianças cantando um hino que ele sente como ajudando ela a desencarnar, ajudando na passagem, e ela em si não colaborava com nada. A letra que eles cantaram é essa: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No firmamento dourado rebrilha a aurora divina, porque a morte descortina vida nova com Jesus. Esquece a aflição do mundo, no seio da crença ouvida, todas as sombras da vida, todo o sonho enganador. Sob a bênção da alegria és a andorinha celeste, na esperança que tiveste, voltando ao ninho de amor. Repete agora conosco: bendita a dor santa e pura, que me deu tanta amargura e agora tanta consolação. E orando em paz no repouso, de alma robusta e contente, agradece alegremente a própria libertação. Descansa, que além da sombra, outra alvorada te espera. Abençoa a nova esfera a que o Senhor nos conduz. Dilatarás muito em breve todo o júbilo que vazas, desdobrando as próprias asas no reino da eterna luz. Após a canção terminar, decorridos instantes, Dona Maria desencarnou e até hoje não se sabe a autoria do belo hino cantado pelos espíritos amigos, junto à humilde viúva em seu leito de morte. Essa página cantada do livro consta no livro Cartas do Coração, publicado em benefício das obras do Centro Espírita Aliança do Divino Pastor, sediado no Leblon, no Rio de Janeiro. Não sabemos, pessoal, quem daqui de dentro desencarnará primeiro. Gostaríamos que fosse o outro, nunca a gente. Mas estejamos preparados, porque chegará também nosso dia. Quando chegar esse dia, estejamos preparados e agradecidos por tudo que fizemos, tudo que tivemos o tempo de experimentar, e voltemos à realidade espiritual, porque essa é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, para onde viemos nos matricular momentaneamente aqui. E o uniforme fica para a terra, voltamos em espírito, que é o que somos, para essa realidade. Essa palestra de coração, celebrando a morte do John Lennon, que passou talvez como exemplo para nós, que todos estamos sujeitos a qualquer coisa que acontece num planeta maluco como alguém de prova e expiação, mas que ao acontecer com qualquer um de nós, se acontecer com nós, estejamos preparados e também preparados para ajudar alguém da nossa família que amamos, que se foi em qualquer tipo de morte, equilibrados, desejando a eles força, porque logo, logo estaremos juntos. Daqui a pouco, pessoal, passados 50 anos, todos nós estamos no mundo espiritual, e lá nos encontraremos e veremos quem é que estava com a razão. Feliz Natal a todos vocês, que eu volte ano que vem, Valéria, minha querida amiga, e que a gente possa se encontrar mais uma vez aqui no planeta Terra ainda. Que Deus nos abençoe.